Esta é a WBCQ, o rádio trazendo ao mundo a última chance, direto de Monticello, Maine, Estados Unidos. O desejo de todo cristão ao longo dos últimos 2000 anos é de ver o retorno do Salvador e de estabelecer seu reino eterno aqui nesta terra, e os acontecimentos no mundo revelam que isso acontecerá muito em breve. Continue ouvindo para aprender como você pode se preparar espiritualmente para os eventos finais desta terra. Rádio WLC, preparando um povo para viver no reino terrestre de Yahweh, que será estabelecida em face do iminente retorno de Cristo. Prioridades: estabelecer objetivos, garantir que coisas importantes sejam feitas a tempo. Tudo faz parte da fase adulta de uma pessoa, quer nos sintamos como tal ou não. Olá, eu sou Cris De Luca e eu quero dar-lhes as boas-vindas à Rádio WLC. Johann Wolfgang von Goethe foi um romancista, dramaturgo, poeta, crítico, cientista e estadista alemão. Muitos o consideram a maior figura literária alemã dos tempos modernos, ou quase modernos. Ele morreu em 1832. E o programa de hoje: preserve o que é importante como a coisa mais preciosa. Enfim, ele disse, abre aspas, as coisas que mais importam nunca devem estar à mercê das coisas que menos importam. Bem, outro dia, o Will fez um comentário que realmente me intrigou. Ele disse que o enfoque dos pregadores e líderes das igrejas nos dias de hoje é bem diferente do enfoque que o Salvador deu em seus ensinamentos. No dia em que ele disse isso, nós não tínhamos tempo para entrar no assunto, mas despertou a minha curiosidade. Temos a tendência de nos concentrar no que está no topo da nossa lista de prioridades. Então, Will, o que você quer dizer com aquele comentário? Você acha que nossas prioridades hoje mudaram de como eram as do Salvador? E em caso afirmativo, por que e o que? Ou como podemos mudar nossas prioridades e que elas estejam alinhadas às de Cristo? Eu realmente acho que nosso foco mudou, Chris. Quando falamos com qualquer cristão e perguntamos por que ele é cristão, a maioria deles responde que amam a Deus, que querem ir para o céu, etc. Muitos sermões enfocam as necessidades do dia a dia de seus fiéis e certamente há lugar para isso. Afinal, se a verdade não pode ser aplicada em um nível prático em nossa vida diária, para que ela serve? Você é revolucionário, Will, e às vezes você me surpreende. Sério? Se uma verdade ou doutrina específica não tem aplicação prática e se nenhum princípio pode te beneficiar de alguma forma, qual seria o ponto? Porém, com isso dito, acho que é importante reconhecer o que Yahushua mais valorizava e de vez em quando sondarmos a nós mesmos. Nossas prioridades estão alinhadas com as dele? Eu devo admitir que nunca pensei sobre isso antes, mas você tem razão. Isso me lembra algo que Stephen Covey escreveu uma vez. Stephen Covey? Eu não me lembro desse nome. Sim, ele foi um empresário americano que escreveu um livro intitulado... Bem, na verdade ele escreveu vários livros. Seu livro mais famoso e popular era chamado Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Eu já ouvi falar desse livro. Eu ainda não o li, mas já ouvi falar dele. É um bom livro. E uma das coisas que ele escreve é que o principal é manter o principal como o principal. O principal? Como assim? Repita, por favor. O principal é manter o principal. É uma maneira inteligente de se lembrar de manter-se nas reais prioridades e focar nelas. Eu gostei dessa fala dele e eu não vou me esquecer desse conselho, porque nós, como cristãos, também precisamos manter o principal como o principal. Então, vamos falar mais especificamente sobre isso. Do ponto de vista dos negócios, o principal é o resultado financeiro. Do ponto de vista educacional, o principal é o conhecimento. Do ponto de vista dos pais, o principal é manter seus filhos fora da prisão. Estou brincando. É criar os filhos para ter com quem contar na velhice, não é isso? Mas falando sério, qual é a coisa principal ou a mais importante na perspectiva de um cristão?
Vamos ler sobre isso. Abra uma aba em Mateus 6 e leia o versículo 33. Há uma série de elementos nos quais Yahushua se concentrou em seu ministério público, que no conjunto da obra são facetas do que é essencial. Mas acho que Mateus 6,33 é o melhor alicerce. Comece a ler assim que você tiver encontrado. Vamos lá. Diz, abre aspas, buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Isso é o principal para os cristãos. E o que deve vir em primeiro lugar na vida de todos os que desejam vencer a corrida, usando a analogia de Paulo. O problema é que o diabo também sabe qual é a coisa principal. Ele está cheio de preocupações, armadilhas, situações que nos estressam e todos os outros ingredientes para nos distrair do que é o principal. Quantas vezes você já dormiu tarde demais porque não queria que o dia seguinte chegasse? Ou talvez seu sono foi interrompido porque você estava preocupado com uma coisa ou outra. Então, na manhã seguinte, você estava bastante cansado para se levantar e então rola na cama de um lado para o outro, tentando dormir mais um pouco, deixando de lado um tempo precioso para as devoções pessoais. Bem, se eu estou sendo bastante honesto, eu tenho feito isso muito mais vezes do que eu gostaria de admitir. Eu também. E isso não significa que queremos colocar peso extra sobre os ombros de nenhum de nossos ouvintes. Yah sabe que somos apenas pó e sabe que somos frágeis em vários sentidos. Meu objetivo não é estalar um chicote e fazer com que nossos amigos sejam compelidos a pular da cama, mesmo quando não tiverem uma noite agradável de sono. O que quero dizer é que quando confiamos em Yah e quando entregamos a Ele nossos fardos de estresse, preocupação e ansiedade, Ele os carregará para nós e não temos que ficar presos nas distrações de Satanás. Isso é verdade, porque o estresse é muito real em nossas vidas. E o melhor que temos que fazer é acreditar que isso é uma coisa bem presente em nossas vidas. É quanto mais velhos ficamos, mais estressante fica o nosso dia a dia. Mas se estivermos cientes de que este fardo de estresse e ansiedade está sendo usado por Satanás para tirar nossos olhos do prêmio e nos distrair do principal objetivo, que é buscar o reino de Yah, então suas armadilhas perderão seu poder. Paulo também tinha algo a dizer sobre isso. Não, era Pedro. Está aqui. Escute isso. Está em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 8 a 10. É muito bom. Diz: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Sempre podemos confiar que o Pai caminhará conosco a cada passo do caminho. Ele quer carregar nossos fardos, se simplesmente deixarmos que Ele o faça. E a coisa incrível sobre o Pai é que Ele conhece nossas limitações. Ele conhece nossas limitações melhor do que nós. E Ele sabe o quanto podemos suportar e quando a carga está muito pesada. Há uma analogia muito bonita no Antigo Testamento que nos mostra o quão amorosamente o Pai cuida de seus filhos. É encontrada em Isaías capítulo 40, versículo 11. Você poderia ler isso para nós? Diz: como pastor apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. As que amamentam, ele guiará mansamente. É prudente nos mantermos no que realmente importa. É mister colocar nas mãos de Yahweh nossos problemas e o que nos tira a paz e se concentrar em buscar ao Pai e a seu reino. Agora há pouco, Will, você disse que havia vários aspectos diferentes do que é o principal e em que Yahushua colocava todas as suas energias. Quais são os outros elementos que ele enfocou em seu ministério? Bem, partilhar com outros as verdades que tivemos o privilégio de sermos agraciados deve fazer parte do nosso foco. Abra em Mateus 28 e leia os versículos 19 e 20. Este é um versículo muito propício porque funde-se com uma missão e com uma promessa de nos capacitar a cumprir essa missão. Leia, por favor. Ok. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Assim devemos fazer discípulos de todas as nações. Agora, isso não significa que devemos condenar ninguém, e é aqui que Satanás entra furtivamente e muitos cristãos acabam afastando as pessoas do cristianismo. Como assim? Em nosso desejo de fazer discípulos de todas as nações, geralmente fazemos isso da maneira errada e acabamos apontando os pecados dos outros. Nós os condenamos por pecados, comportamentos ou vícios que nós mesmos não nos sentimos culpados de cometê-los. Nós, muitas vezes, de uma forma ditosa, procuramos encobrir aquelas coisas pelas quais somos culpados. Mas quando se trata de nossos semelhantes, nós apontamos seus erros e vemos isso como uma forma de adverti-los de seus maus caminhos. E achamos que isso deveria mostrar a eles o amor do Pai? Bem, e como vamos fazê-los discípulos? Apontar algo que eles estão fazendo que pode custar-lhes a vida eterna, eu diria que seria uma atitude cordial, ou seja, um ato de amor. De jeito nenhum. Veja, por exemplo, a homossexualidade. Eu sei que já mencionei isso antes, mas é um bom exemplo porque é um problema que tem destruído diversas famílias e afastado muitas pessoas de IAR. Um jovem irá, com receio e temor, revelar a seus pais que ele é gay. O que já aconteceu muitas vezes é que os pais irão criticá-lo e discriminá-lo, e até mesmo expulsá-lo de casa. Frequentemente, a família da igreja fica do lado dos pais e rejeita o indivíduo que é gay. Alguns sujeitos já foram submetidos à terapia reparativa, a fim de tentar eliminar a opção sexual homossexual. Creio que ninguém ainda conseguiu esse intento. Você não acha? Em 2018, um país da América do Sul, que não deve ser mencionado seu nome, ainda estava tentando esse processo. A questão é que os indivíduos por quem Cristo morreu estão sendo afastados do Salvador porque aqueles que mais deveriam amá-los estão revelando tudo menos amor. E se mãe ou pai não podem amá-los ou aceitá-los, por que deveriam acreditar que o Pai Celestial o faria? Exatamente. Outros podem não ser tão óbvios sobre sua rejeição, mas ainda é bem presente. Por exemplo, eles dirão coisas como: eu te amo e adoraria que você viesse me visitar, mas não com seu parceiro. Eles chamam isso de amar o pecador, mas odiar o pecado. E tudo o que acontece é que o indivíduo se sente odiado e rejeitado. Algo que você deve se lembrar é que Yahushua nunca procedeu dessa forma. E então, como vamos fazer discípulos de todas as nações? Mostrando-lhes o amor do Pai. Acusá-los por qualquer pecado é entender presunçosamente o papel do Espírito Santo, pois é seu trabalho convencer do pecado. Não é seu, muito menos meu. Quando o espírito de Iar convence do pecado, Iar sabe exatamente o que fazer para alcançar o coração. É por isso que ele nunca nos confiou a tarefa de convencer a outros do pecado. Devemos atrair outros a Iar, amando-os com o mesmo amor incondicional, condescendente e não condenador que Yahushua demonstrou às prostitutas e publicanos. Outro aspecto de manter o principal como principal é alinhar nossos pedidos de oração com a vontade de Iar e orar para que o futuro reino de Iar venha a se tornar uma realidade aqui nesta terra. Sabe o que eu nunca pensei nisso antes? Mas você está certo, e isso é até mencionado na oração do Pai Nosso, Mateus 6, versos 9 e 10. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Certo? É importante orar por isso. Muitas vezes pensamos, bem, foi profetizado, isso vai acontecer e eu não preciso pedir por isso. Mas quando nossas orações se alinham com a vontade de Iar, ele pode fazer mais em resposta às nossas orações do que de outra forma, porque lembre-se, ele nunca força a nossa vontade, pois Iar é um cavalheiro. Ele espera que nós o peçamos. Portanto, estas são as principais coisas que precisamos fazer para manter nosso foco na coisa certa. Busque primeiro o reino de Iar e sua justiça. Revele aos outros o amor de Iar da forma como os tratamos e com o mesmo amor, bondade e aceitação que Iar demonstrou a todos. E concilie suas orações consoantes com a vontade de Iar. Você poderia dizer que Yahushua é uma pessoa voltada para objetivos concretos? Sua meta sempre foi salvar pecadores por meio da revelação do amor de Iar? Ele não é apenas uma pessoa que é voltada para metas específicas, mas ele é uma pessoa centrada em um objetivo. Abra em Lucas capítulo 14.
Aqui, Yahushua está explicando como é importante manter nosso foco no que é essencial. Leia os versículos 25 a 27, por favor. Ok. Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. O ponto de Cristo aqui é que não devemos permitir que nada se interponha entre nós e o reino de Yah. Devemos sempre colocar o reino de Yah em primeiro lugar. Isso se aplica em nossa vida pessoal, em nossa carreira e até mesmo em nosso casamento. Isso pode soar duro. Você não pode ser meu discípulo a menos que odeie todos os seus entes queridos. Mas claramente ele não quis dizer isso literalmente, já que ele disse a seus seguidores para amar a todos, incluindo seus inimigos. Novamente, o objetivo é colocar o reino de Yah em primeiro lugar. Bem, quando você pensa sobre isso, o que pode ser comparado em importância à salvação e passar a eternidade com Yah? Isso me lembra da pergunta perspicaz de Cristo deixe-me apenas ler aqui no contexto. Mateus 16, versículo 24 a 26 diz: Então, disse Yahushua a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida, por minha causa, achá-la-á. Pois, que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Essas são algumas perguntas abrasadoras. Com certeza são. Elas eliminam todas as inconsequências que turvam nossas vidas e distraem nossas mentes de buscar a Yah e seu reino. E é aqui que o Salvador enfocou seus sermões e parábolas. Algumas de suas parábolas mais poderosas eram, na verdade, bastante curtas. Abra em Mateus 13 e vamos ler algumas delas. Quais? Qualquer uma. Tudo bem. Versículo 33. Disse-lhes outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Esse é apenas um versículo, mas revela como somos totalmente transformados quando mantemos nosso foco no reino de Yah e permitimos que seu Espírito escreva sua lei em nossos corações. E qual é a outra? Versículo 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O versículo 45 e 46 dizem: O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo que possui e a compra. Observe como o ponto focal de cada uma delas é como alcançar o reino de Yah. Você esconde a palavra de Yah em seu coração, como a mulher escondeu o fermento, e a graça divina transformará totalmente sua vida. Você descobre as riquezas do reino de Yah, e como o homem que encontrou um tesouro escondido em um campo, você desiste de tudo e de qualquer coisa que pode te impedir de alcançar o reino de Yah. Você quer passar a eternidade no reino de Yah, e então, como o comerciante que busca a pérola de grande valor, você sacrifica qualquer coisa que o impeça de obter o que você deseja. Isso é manter o principal como o principal. É buscar primeiro o reino de Yah e sua justiça, sabendo que tudo mais será acrescentado a esse grande tesouro. É ensinado para a maioria dos cristãos de hoje que a lei de Yahuwah foi pregada na cruz. Por sua vez, isso torna-se uma justificativa para quebrar o 4º mandamento, deixar de observar as celebrações de Yahuwah, comer carnes impuras, observar feriados pagãos e toda uma série de outras práticas que são condenadas pelas Escrituras. Certamente que algo foi pregado na cruz, mas não foi a lei divina. Para compreender claramente o que foi e o que não foi pregado na cruz, visite nosso site www.wordlastchance.com/português e clique no ícone Rádio WLC. Role para baixo e procure pelo episódio intitulado O que foi realmente pregado na cruz.
Aprenda as verdades, isso pode te surpreender, mas é maravilhoso. E além do mais, essa verdade é coerente com o restante das Escrituras. Mais uma vez, procure pelo episódio intitulado O que foi realmente pregado na cruz. Você também poderá ouvi-lo no YouTube. Sabe, Will, que eu nunca tinha percebido isso antes? Mas você está certo. Pastores, líderes de igreja, sermões, livros espirituais, eles realmente não se concentram muito em buscar o reino de Iá e sua justiça, uma vez que esse não é o foco de seus ensinamentos. Não é. As denominações mais conservadoras podem até ter sermões sobre pontos particulares de doutrina que os diferenciam. Denominações mais liberais irão, em um sermão e em suas publicações, buscar atender às necessidades básicas de seus membros. Mas realmente a atenção e o foco em vencer a jornada dessa vida e o de alcançar o reino de Iá e viver com ele para sempre, simplesmente não é o que está sendo pregado ou discutido. Por que você acha que isso acontece? Bem, é claro que o crédito é dado ao maligno. É como se tivéssemos alguma névoa mental. Mesmo que os ensinamentos do Salvador tenham sido falados para o homem comum, é como se as palavras não penetrassem em nossas mentes. Isso me lembra de algo que Isaías disse. Eu vou procurar aqui bem rápido porque eu gostaria de ler essa passagem. Está em Isaías 29, versículo 11 a 13, e diz: Toda visão já se vos tornou como as palavras de um livro selado, que se dá ao que sabe ler, dizendo: lê isto, peço-te. E ele responde: não posso, porque está selado. E dá-se o livro ao que não sabe ler, dizendo: lê isso, peço-te. E ele responde: não sei ler. E Yahuwá disse: visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios de honra, mas seu coração está longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, que maquinalmente aprendeu. Isso resume muito bem, e é exatamente o que aconteceu. Temos que voltar a buscar o reino de Iá em primeiro lugar, e então tudo mais será acrescentado, porque buscar o seu reino e justiça é a principal coisa a fazer. Tom Wright é um estudioso do Novo Testamento e teólogo paulino, e também bispo da Igreja da Inglaterra. No final da década de 1990, ele publicou um livro chamado Jesus e a Vitória de Deus. Eu tenho aqui uma citação que gostaria que você lesse, Chris. É muito interessante e destaca o quão difícil é, até mesmo para os estudiosos mais respeitados do mundo, ter uma compreensão muito clara de exatamente em que evangelho do reino devemos nos concentrar. E se você não sabe o que é, como pode se concentrar nisso? Verdade, isso não é possível. Comece, por favor, a ler aqui onde está marcado. Ok. Em certo sentido, tenho trabalhado neste livro intermitentemente durante a maior parte da minha vida. No entanto, uma grande dúvida tomou conta de mim quando fui convidado, em 1978, para dar uma palestra em Cambridge sobre o Evangelho nos Evangelhos. O tópico não era apenas bastante vasto, e eu não o entendia. Eu não tinha uma resposta real para a questão de como toda a vida de Yahushua, não apenas sua morte na cruz, era, de alguma forma, o Evangelho. Essa é uma declaração bastante transparente para um estudioso da posição de Wright fazer. Ele não sabia o que era o Evangelho nos Evangelhos. Então, como você pode ensinar se você mesmo não sabe do que se trata? Mesmo tendo feito o seminário, ele não estava preparado. Os seminários ensinam a essência do cristianismo da forma que suas denominações o veem, bem como as diferenças doutrinárias que os diferenciam. Eles ensinam métodos de crescimento de igreja e como ministrar ao rebanho, mas o que eles não contemplam é o evangelho do reino de Iá. E por que deveriam? As doutrinas da igreja também abordam os ensinamentos usados por Cristo. Eles saltam de seu nascimento milagroso até sua morte, como se o que aconteceu nesse ínterim não fosse tão significativo. Lembra-se, Chris, das palavras do Credo dos Apóstolos? Creio que Jesus Cristo, que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morreu e sepultado. Sim, eu lembro dessa oração. Você tem razão. Como é que todo o seu ministério público e seus ensinamentos são simplesmente deixados de lado? Eu realmente nunca percebi isso antes. E como isso aconteceu? Isso é muito sério.
Bem, eu acho que meio que se afastou de nós. Eu diria que Martinho Lutero tem alguma responsabilidade sobre isso. Ele foi um grande homem que contribuiu imensamente para a causa da verdade. Mas ele também era humano e cometeu erros, e muito do cristianismo protestante dos dias de hoje tem suas bases em Lutero. O problema foi que ele não se alimentou diretamente das palavras de Cristo para ter um encontro com o Evangelho. Em vez disso, ele foi direto aos escritos de Paulo, principalmente no livro de Romanos. E você tem que reconhecer que esta é uma forma bastante estranha de estabelecer a base para o cristianismo protestante. Eu nunca pensei nisso antes, mas você está certo. Enquanto Romanos 1,17 diz que o justo viverá pela fé e que é uma verdade poderosa, as cartas de Paulo sempre foram dirigidas à pessoa ou situações específicas. Paulo com certeza representa Yahushua, mas suas cartas tratam, como você disse, de várias questões que surgiram na igreja primitiva. Para obter a mensagem do puro evangelho, por que não ir diretamente à fonte? Neste caso, a Yahushua. Quando você coloca dessa forma, tenho que admitir que é estranho que Paulo seja considerado o fundador do cristianismo. Ele pode ter sido o apóstolo dos gentios, mas não o fundador do cristianismo, uma vez que ele começou a fazer parte da fé cristã vários anos após o Pentecostes. Mas ele é um ícone bem presente na história da igreja primitiva. Tanto que Bispo Wright, quando convidado a dar uma palestra na Universidade de Cambridge... E você pode imaginar o quão respeitado ele era para receber um convite como esse. E ainda assim ele percebeu que não entendia o evangelho como ensinado nos próprios evangelhos. É uma imputação e tanto, e que ele foi honesto o suficiente para admitir. Mas não foi realmente culpa dele. Ele nunca fora ensinado sobre o Evangelho de Cristo conforme apresentado nos Evangelhos, nem na escola dominical, nem na igreja, muito menos no seminário. Ele era um homem experiente e um grande erudito que, mesmo com sua compreensão, ele apenas cavou muito que superficialmente a verdade do Evangelho nos Evangelhos. Você já leu algum de seus livros? Sim, já. E, surpreendentemente, ele ainda não é tão claro em seus escritos ao dizer exatamente o que o Evangelho nos Evangelhos realmente é. Ele também tem alguns pontos que contêm alguns erros de interpretação. Por exemplo, ele acredita que a segunda vinda ou parousia de Yahushua, dita nos Evangelhos, aconteceu em 70 da Era Comum. Bem, isso é estranho. Considerar que Yahushua e Paulo têm significados diferentes para a parousia surreal. E para quem não conhece essa expressão, parousia é uma palavra grega bastante comum que significa chegada ou presença. Que maneira de complicar ainda mais essa situação. Isso não é tudo. Você conhece C.S. Lewis? Sim, conheço. Bem, eu não conheço, visto que ele morreu em 1963. Ele era um escritor, teólogo e que lecionou em Oxford e Cambridge. Ele também era um teólogo leigo, não era? Sim, de fato, seus livros têm temas teológicos cristãos. De acordo com C.S. Lewis, o próprio Yahushua não era um pregador do Evangelho. O quê? Você está falando sério? Por que ele pensaria dessa forma? Ele diz que o Evangelho não está nos Evangelhos, e eu sei que isso é chocante, mas nos ajuda a identificar que a coisa principal causou confusão na cristandade. Eu tenho uma citação aqui que eu gostaria que você lesse. É das cartas de Lewis às igrejas modernas. Novamente é muito chocante, mas precisamos saber exatamente o que moldou essa vasta ignorância do Evangelho de Yahweh, como visto nos 4 primeiros livros do Novo Testamento. Comece a ler pelo parágrafo que tem um asterisco vermelho. Ok, diz, abre aspas, as epístolas são, em sua maior parte, os primeiros documentos cristãos que possuímos, e os evangelhos vêm depois. Os evangelhos não são o evangelho, a declaração da fé cristã. Eles foram escritos para aqueles que já eram convertidos e que já tinham aceitado o evangelho. Eles deixam de fora muitas das complicações, isto é, a teologia, porque se destinam a leitores que já haviam sido neles instruídos. Nesse sentido, as epístolas são mais primitivas e mais centrais do que os evangelhos, embora, é claro, não mais do que os grandes eventos que os evangelhos relatam. A ação divina, a encarnação, a crucificação e a ressurreição vêm primeiro. A análise teológica mais antiga surgem nas epístolas.
Então, quando a geração que conhecia o Senhor estava chegando ao seu fim, os evangelhos foram criados para fornecer aos crentes um registro do grande feito e de algumas das palavras do Senhor. Fecha aspas. Surpreendente, simplesmente incrível. É esse tipo de raciocínio de um autor amplamente lido que moldou o conhecimento da cristandade, ou a falta dele, sobre o Evangelho de Cristo, conforme apresentado nos Evangelhos pelo próprio Cristo. Os evangelhos não são o Evangelho. Que declaração perfeita para ser dita. Mas você pode ver quão difundido é o problema quando estudiosos respeitados também não conseguem explicar o que é. Muito do conhecimento e da compreensão foram perdidos, e isso é muito triste. Aqui está outra declaração de Lutero que é ainda mais chocante. Basicamente, Lutero está escolhendo quais fontes ele deseja usar na Bíblia, ou seja, todos os escritos de Paulo e o Evangelho de João. É isso. Leia para nós, por favor. Tudo bem. Aqui diz, abre aspas, o Evangelho de João é o único, terno e supremo verdadeiro evangelho, de longe a ser preferido aos outros 3 colocados bem acima deles. Uau! Foi Lutero que disse isso? Sim, foi. Continue lendo. Abre aspas. O Evangelho de João é o único, terno e supremo verdadeiro evangelho, de longe a ser preferido aos outros 3 e colocado bem acima deles. Assim, também as epístolas de São Paulo e São Pedro excedem em muito os outros 3 evangelhos: Mateus, Marcos e Lucas. Em uma palavra, o Evangelho de São João e sua primeira epístola. As epístolas de São Paulo, especialmente Romanos, Gálatas e Efésios, e a primeira epístola de São Pedro são os livros que mostram Cristo a você e ensinam tudo o que é necessário e bom para você saber, mesmo que você nunca tenha visto ou ouvido qualquer outro livro ou doutrina. Portanto, a Epístola de São Tiago é realmente uma epístola de pouco valor comparada a elas, pois não tem nada da natureza do Evangelho em seus escritos. Você ouviu o que ele chamou o livro de Tiago? Sim, uma epístola de pouco valor. Sabe, Will, que eu ouvi falar de certas pessoas que escolhem alguns versículos da Bíblia, mas eu creio que isso é jogar fora o conteúdo dos livros inteiros. Eu concordo com você e isso é chocante. O historiador G.F. Moore ressalta que Lutero, sem dúvida, avaliou alguns livros da Bíblia como sendo de mais valor do que outros. Basicamente, ele fez o que papas e prelados sempre fizeram. Em vez de aceitar as Escrituras como um todo e como a palavra de Iá, ele julgou a importância de um livro com base em quão estreitamente ele seguia a sua tão amada doutrina da justificação pela fé. Basicamente, Lutero substituiu o sistema dogmático papal por seu próprio sistema dogmático de análise. E o que fazemos sobre tudo isso? Nós encaramos esse problema de frente. Vamos voltar aos ensinamentos de Cristo e, com corações contritos, procurar aprender a verdade como ela é nele. Na verdade, Hebreus nos traz uma advertência, mas nós a ignoramos por muito tempo. Vá para o capítulo 2 de Hebreus e leia os primeiros 4 versículos para nós. O que diz lá? Estou quase lá. Já achei. Diz: por essa razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Aqui está. Isso é o principal. Yahushua foi o primeiro a propagar o Evangelho no Novo Testamento. C.S. Lewis e Martinho Lutero estavam ambos enganados. Então, para conhecer o Evangelho, precisamos ir até a fonte, que é Yahushua e seus ensinamentos, conforme registrados nos Evangelhos. Eu sei que estamos quase sem tempo, mas nós passamos todo esse tempo falando sobre o Evangelho.
Mas antes de encerrarmos este segmento de nosso programa, você poderia colocar em palavras exatamente o que é a mensagem do Evangelho? Bem, para colocar de uma forma sucinta, as boas novas do Evangelho são que o plano original do Pai para a criação do mundo e da humanidade, o mesmo plano que foi interrompido pela rebelião de Satanás e a queda de Adão e Eva, finalmente alcançará seu cumprimento. Yahweh descerá com a Nova Jerusalém, a sede do governo divino, para a terra renovada, onde ele viverá e reinará para sempre com todos os que aceitaram seu presente de salvação e restauração por meio da fé nos méritos redentores de Yahushua. Essa é a mensagem do Evangelho, e foi sobre isso que Yahushua mais fez uso de seu tempo. João reiterou isso de uma forma maravilhosa em João 3:16 e 17. Porque Yah amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Yah enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Você está ouvindo a Rádio World Last Chance, na WBCQ, na frequência de 9.330 kHz, na faixa de 31 metros. Rádio World Last Chance, preparando um povo para o breve retorno do Salvador. Vamos lá, recebemos uma pergunta. E de onde vem a pergunta de hoje? Sempre gosto de saber onde residem nossos ouvintes ao redor do mundo. Bem, vamos ver se você consegue adivinhar. Eu vou tentar usar meu arsenal de curiosidade e vamos ver se você pode dar a resposta correta. Nossa pergunta vem do país onde a primeira bolsa de valores do mundo foi inventada em 1602. Onde fica esse país? 1602? Eu vou dizer que é a Itália ou Portugal. Talvez a cidade de Londres. Então, Inglaterra? 3 chutes e 3 respostas erradas. Espanha? Eles eram fortíssimos no comércio. Não. Sabe quando você atinge o fundo do poço? Você realmente deveria parar de cavar. Bem, onde fica esse país então? Fica na Holanda. O primeiro mercado de ações do mundo foi inventado para financiar a empresa holandesa das Índias Orientais. Sério? E eu jamais teria pensado na Holanda. Interessante. Mise Dekker, de Tilburg, na Holanda. Tem uma ótima pergunta. Tivemos uma série de programas sobre a humanidade de Cristo. E, em oposição a isso, vimos a doutrina pagã de uma divindade trina. Mise escreve: tenho ouvido seus programas e assistido seus vídeos no YouTube sobre a Trindade e a humanidade plena de Yahushua. Vocês apresentam fatos bastante convincentes. No entanto, uma coisa que não vi vocês abordarem é a declaração de Yahushua de que antes que Abraão existisse, ele já existia. Como você concilia isso a outra evidência de que diz que Yahushua não tinha uma pré-existência antes de sua concepção? Essa é uma ótima pergunta e obrigado, Miss, por nos enviar sua pergunta. E deveríamos ter resolvido essa questão quando apresentamos esse assunto e estou feliz por ter a chance de resolver isso hoje. Vamos reservar um momento para ler a passagem que Miss está perguntando dentro de seu contexto. Sim, e eu já estou procurando por essa passagem. Acho que está assim, vamos lá. João 8. Parece que os fariseus estavam sendo, como sempre, argumentativos, tentando provocar Yahushua para uma discussão. E claro, sendo Yahushua, eles não conseguiram seu intento. Vamos ver. Versículo 56. Yahushua está dizendo: Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia. Viu-se e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e vistes Abraão? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Muitas pessoas acreditam que aqui Yahushua está requerendo a divindade. Sim, e neste ponto eu sempre pensei que era isso que ele estava fazendo. O eu sou, é claro, seria o tetragrama para o nome divino de Yahuwah. Sim, mas se fosse esse o caso, é assim que teria sido escrito no original, mas não é.
Cristo provavelmente estava falando em aramaico e João foi escrito em grego, mas todo judeu conhecia o tetragrama hebraico e não foi isso que foi escrito. Além disso, Yahushua não teria reivindicado de qualquer maneira a divindade para si, porque ele afirmou repetidamente que apenas Yahweh era o único Deus verdadeiro. Você poderia abrir uma guia em João 5 e ler os versículos 43 e 44, por favor? Este é apenas um dos vários lugares onde Yahushua estava enfatizando a unidade de Yahweh, o puro monoteísmo de que Yahweh é o único Deus. Ok, diz: Eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Como podeis crer, vós, os que aceitais glória uns dos outros, e, contudo, não procurais a glória que vem do Deus único? Yahweh, Cristo diz enfaticamente, é o único Deus. Ele não iria se contradizer e reivindicar a divindade para si apenas 3 capítulos depois. Não parece. Então, o que ele realmente está dizendo? Ele está dizendo exatamente o mesmo, eu sou ou eu sou, que ele disse em João 4:26. Tudo bem, dê-me apenas um segundo para que eu pesquise isso. Ok, esta é sua conversa com a mulher samaritana no poço de Jacó. Começando no versículo 25, ele diz: Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Yahushua: Eu o sou, eu que falo contigo. Gramaticalmente, isso foi reorganizado para soar melhor em português. Entretanto, uma tradução direta do grego é: Eu sou ele falando com você. Novamente, não é o tetragrama que mesmo a mulher samaritana teria reconhecido, e ele aqui não está reivindicando a divindade para si. Ele está simplesmente dizendo, em um vernáculo moderno e não gramatical: Ei, sou eu. São exatamente as mesmas palavras gregas em ambos. 1473, ego, que é o pronome pessoal eu, e 1510, eimi, que é o equivalente grego do verbo ser, sou. Então, aqui não há nenhum significado oculto. Seria a mesma coisa que eu usaria se eu quisesse dizer: Eu sou Cris. Eu sou um homem. Eu sou um pai. Certo. E Yahushua está simplesmente dizendo: Eu sou o Messias. A mulher samaritana estava falando sobre quando o Messias viria, e Yahushua disse que eu sou o Messias. Isso foi o mesmo que ele fez com os fariseus alguns capítulos depois. Ok, mas eu ainda não entendi. No contexto, ele está simplesmente dizendo: Eu sou o Messias prometido antes de Abraão. Eu sou ele, o prometido. Ele não vai contradizer suas muitas repetidas declarações de que apenas Yahweh é Deus. Ele poderia facilmente ter dito: Antes que Abraão existisse, eu fui crucificado. O quê? Agora que eu estou mais perdido ainda. Isso é porque essa ideia de falar é tipicamente judaica e nos confunde quando ela é traduzida para o português. Leia Apocalipse 13, versículo 8, e você perceberá o que estou querendo dizer. Ok. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. A maneira dos israelitas verem o tempo era diferente da nossa. Assim, embora pareça estranho para nós, era uma maneira de falar muito judaica que o público de Yahushua compreendeu o que ele quis dizer. Quando ele disse aos fariseus: Antes que Abraão existisse, eu sou, ele estava dizendo no vernáculo da cultura: Eu sou o Messias profetizado antes que Abraão existisse. Interessante. E obrigado pelos esclarecimentos. Tudo bem. É hora de mais uma pergunta bem rápida, hein? Verônica Soto, do Equador, pergunta: Atualmente, há um grande esforço aqui no Equador para vacinar contra a Covid-19. E algumas províncias querem exigir a prova de vacinação, a fim de permitir que as pessoas adentrem em locais públicos. Eu ouvi muitas coisas realmente assustadoras sobre as vacinas do coronavírus. A ideia de forçar a vacinação, ou de não poder fazer compras, ou mesmo de não poder trabalhar é realmente preocupante. É esta a marca da besta? Obrigado por sua pergunta, Verônica. Certamente posso imaginar como algumas pessoas podem pensar que esta é a marca da besta. Bem,
Sim, especialmente se elas não puderem trabalhar, a menos que apresentem um comprovante de vacinação. Estamos ouvindo que vários países ao redor do mundo estão querendo fazer com que essa medida seja imposta. O problema é o seguinte: houve uma série de coisas impostas pelos governos ao longo dos anos que muitos presumiram ser a marca da besta. Quando os códigos de barras começaram a ser usados nas embalagens, algumas pessoas pensaram que essa seria a marca da besta. Sim, mas não é a mesma coisa. Isso não impediu que ninguém pudesse comprar e vender. E quanto ao número do seguro social que os americanos usam? Eu não tenho nenhum conhecimento sobre isso. Bem, isso foi estabelecido em 1936 como uma forma de rastrear os salários dos trabalhadores. Os americanos gostam de pensar que não têm um documento de identidade nacional, mas seu cartão de seguridade social é, de fato, um documento de identidade nacional. Na época, havia uma grande preocupação de que esse número do seguro social atribuído a cada trabalhador fosse a marca da besta. E agora, 80 e alguns anos depois, os bebês recebem esse número na maternidade. O que quero dizer é que a marca da besta é muito mais complexa e de grandes proporções do que carteiras de identidade nacionais ou mesmo vacinas que são obrigatórias. Você se lembra no que consiste a luta entre Yahweh e Satanás? Sim, na adoração. É isso. Portanto, a marca da besta, sendo global, não vai se limitar a uma vacinação obrigatória de um país ou uma carteira de identidade nacional de outro. A marca da besta será uma lei que imporá que todos guardem o domingo ou mesmo o sábado no calendário gregoriano papal. Os verdadeiros dias sagrados de Yah só podem ser calculados pelo calendário lunisolar original estabelecido na criação. O problema que enfrentará todos os crentes é que o ciclo semanal do calendário bíblico é muito diferente do ciclo semanal contínuo de nosso calendário moderno. E é nesse ponto que o teste virá. Tudo envolve a adoração. E esse fator será um grande desafio para os crentes. O calendário determina os dias em que você trabalha ou não, bem como os dias que você deva frequentar a escola. O calendário papal se tornou tão onipresente que eu não acho que a maioria das pessoas sabe que nosso calendário moderno foi criado por um astrônomo jesuíta. E é uma adaptação do calendário juliano pagão que, como nosso calendário gregoriano moderno, era um calendário solar. O calendário de Yah tem suas bases no Sol e na Lua. Então, para recapitular, o teste será sobre a adoração. Embora saibamos qual será o teste, ele ainda não foi imposto pela legislação sob pena de morte. Esse dia está chegando, mas ainda não se tornou uma realidade. Ok, obrigado por nos enviar essas ótimas perguntas. Eu gosto muito de recebê-las, pois eu aprendo muito também. Se você tiver perguntas ou comentários que você, querido ouvinte, gostaria que o Will respondesse, basta acessar o nosso website no www.worldlastchance.com/português e clicar no ícone Rádio WLC. Gostaríamos de ouvir de você também. Você sabia que a World Last Chance está no Twitter? Para ficar por dentro das últimas notícias sobre profecias, aprender sobre novos lançamentos e obter tweets curtos e inspiradores, siga-nos no Twitter. Procure por @WLC_team. World Last Chance, preparando um povo para o breve retorno do Salvador. Olá, eu sou a Laura Lee com a sua promessa diária da Palavra de Yah. Quando Annie Davis era apenas um bebê, seu pai Richard fraturou a coluna em um acidente dentro de uma mina. Para ajudar no sustento da família, a senhora Davis decidiu abrir uma pequena loja para vender frutas e doces. Mas a vida ainda continuava difícil. Embora Richard e Hannah Davis fossem bastante humildes, eles eram pessoas que estudaram duro. Richard era músico e também poeta. Ele compôs vários hinos e outras músicas, bem como uma cantata. Ele ensinou seus filhos música e história, criando toda a estrutura para que eles desenvolvessem suas vozes para se dedicar ao canto. Ambos os pais eram também cristãos bastante dedicados. Anos mais tarde, seu filho mais novo David, ao lembrar da rotina da família, diz, abre aspas, religião e cultura eram o pão de cada dia.
Os pais incentivavam seus filhos a ler a Bíblia de capa a capa, oferecendo uma recompensa pelo sucesso alcançado, apesar das dificuldades financeiras da família. Além dos cultos em família em que a Bíblia era lida, esperava-se que as crianças conseguissem decorar algumas passagens das Escrituras. Quando Anne era apenas uma adolescente, um jovem pregador chamado Evan Roberts veio à sua aldeia. Ele trouxe uma mensagem de grande esperança, enfocando suas palavras na maravilha de uma vida totalmente dedicada a Yah. Anne estava atrasada para a reunião e, sem dúvidas, bastante aborrecida. Após o encerramento da reunião, Anne ficou profundamente perturbada. Ela percebeu de uma maneira que ela nunca havia pensado antes do quanto ela era uma pecadora, e desejou que seu coração estivesse alinhado com o de Yah. Havia uma segunda reunião agendada para aquela noite, e Anne mal podia esperar para estar lá. Durante a reunião, o coração de Anne se derreteu ao ouvir sobre o maravilhoso amor de Yah pelos pecadores. Enquanto as suas lágrimas escorriam, ela entregou seu coração a Yah como nunca dantes. Quando a reunião acabou, o ministro local voltou-se para ela e a convidou para cantar. Ela se levantou e cantou. Isso é o amor, vasto como o oceano, amor incondicional como um dilúvio. Quando o príncipe da vida, nosso Redentor, derramou por nós seu sangue precioso, quem seu amor pode esquecer? Quem poderia não rendê-lo louvores? Ele nunca jamais é esquecido por toda a eternidade nos céus. No monte da crucificação, fontes profundas se abriram. Através das comportas da misericórdia de Deus, fluiu ondas vastas e gentis. Graça e amor como grandes rios, que descem sem cessar, e a paz e a perfeita justiça beijam em amor um mundo cheio de culpas. No meio da música, Anne não conseguia mais cantar, pois ela chorava copiosamente, bem como todos os que assistiam. Depois, Anne foi conversar com Evan Roberts, expressando seu desejo de usar seus dons para Yahweh. Ele a aconselhou a orar sobre isso, e tempos mais tarde, ela e sua irmã se juntaram a uma série de reuniões evangelísticas. Este foi apenas o começo de um grande avivamento que varreu o país de Gales. Mais de 100.000 pessoas entregaram seus corações a Yah e missionários foram enviados por todo o mundo, levando as boas novas do amor e perdão de Yahweh. E onde quer que a mensagem se espalhou, o mesmo aconteceu com a canção que se tornou conhecida como a Canção do Amor do Avivamento Galês. O Espírito de Yah usou o canto de uma jovem adolescente para transmitir a mensagem de salvação aos corações de todos em muitos lugares. Se você gostaria de viver para Yah, saiba que ele tem uma obra especial que só você pode fazer. Você não precisa viajar para um outro país, uma vez que você tem uma esfera de influência exatamente onde você vive. Se estiver em seu coração trabalhar para Yah, ele o usará para sua honra e glória. Hebreus 13, 20 e 21. Ora, o Deus da paz que tornou a trazer dentre os mortos a Yahushua, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele. Por Yahushua Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Recebemos grandes e preciosas promessas. Vá e comece a reivindicá-las. O mundo de hoje é como uma panela de pressão. O estresse está aumentando de todos os lados e é muito fácil se distrair com coisas que julgamos ser mais importantes nessa vida e que para um cristão o principal seria buscar primeiro o reino de Yahweh. Uma vez me disseram, e eu nunca tentei e nem quero, que se você colocar um sapo em uma panela de água fervente, ele saltará para fora de imediato, talvez escaldado, mas por outro lado, ileso. No entanto, se você colocar um sapo em uma panela de água fria e aumentar lentamente a temperatura, ele ficará lá até morrer. Essa é uma perfeita analogia das pressões que temos nesse nosso mundo moderno que só tendem a aumentar. Há estresse e pressões da esfera política, de novos e crescentes perigos para a nossa saúde e na tentativa de ganhar o pão de cada dia. Sem mencionar as dificuldades que enfrentamos quando decidimos carregar a cruz de Cristo e segui-lo. Verdade. E a mão do diabo está no botão de controle, o qual aumenta a temperatura dia a dia. É imperativo que, por meio de toda essa intensidade que cresce sem parar, mantenhamos nossos olhos focados no principal, buscar Yah e seu reino. E já falamos sobre a importância de fazer isso, mas ao falar agora de uma forma prática, como fazemos isso?
Como mantemos nosso foco no principal? Lembrando-nos das promessas de Yah, pois sua palavra é fiel. Ele nunca quebrará sua palavra feita para cada um de nós. No início do nosso programa, você leu Mateus 6,33. Se você ainda está com essa guia aberta, eu gostaria que você voltasse e o lesse novamente, mas desta vez em seu contexto. Yahushua sabia que o segredo para não perdermos o foco do principal era ter confiança na capacidade do Pai de nos proteger e cuidar de nós, e ele disse isso. Vamos ler Mateus 6, versículos 25 a 34. Ok. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Yah veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Agora, aqui está a parte importante. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Não precisamos nos preocupar com o amanhã. Não precisamos nos preocupar com política ou pandemias, pois isso só vai piorar mais e mais. Realmente, Will, uma palavra de ânimo para enfrentarmos o que nos aguarda, não é mesmo? Sim, serão tempos sombrios, mas temos que buscar forças do alto. As coisas irão ficar ainda pior, mas são sinais de que o fim está próximo. Abra em Mateus 24 e leia os versículos 6 a 8. Isso responde ao seu ponto. Tudo bem. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Lucas 21, versículo 28 diz: Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Não precisamos ter medo dos dias que à frente estão. Não precisamos temer a política ou as pandemias ou mesmo a própria morte. Nós simplesmente precisamos ter certeza de que a coisa principal em que devemos manter nosso foco é o reino de justiça de Yah. Não podemos nos distrair e permitir que a nossa prioridade não seja o reino de Yah. Como Paulo disse, precisamos prosseguir para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Yah em Cristo e Yahushua. Amém. E a maneira como fazemos isso, caros ouvintes, é conhecendo Yahuwah de forma pessoal. E não o que os nossos pregadores nos dizem, muito menos o que um livro nos aconselha a fazer, mas em um nível pessoal e por nós mesmos. Então, como Paulo, podemos dizer, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Junte-se a nós novamente amanhã, e até lá, e lembre-se, Yahuwah te ama, e Ele é digno de confiança. Você ouviu a Rádio WLC,
A World Last Chance está comprometida em levar o evangelho do reino de Yah a todo mundo. Profecias e eventos atuais indicam que o Salvador retornará em um futuro bem próximo, e após a sua vinda, os santos serão brindados com a imortalidade. E o reino de Yah será estabelecido aqui nesta terra. Não há tempo a perder. Aceite hoje o dom da salvação e permita que Yahuwah o cubra com a justiça de Cristo. Este programa, bem como os episódios passados na WLC, estão disponíveis em nosso website no www.worldlastchance.com/português. Clique na opção Rádio WLC na parte superior direita da página inicial. Participe conosco novamente amanhã com uma nova mensagem cheia de verdade no WBCQ, na frequência de 9.330 kHz, na faixa de 31 metros. Rádio World Last Chance, preparando um povo para viver no reino terrestre de Yahuwah, que será estabelecido em face do eminente retorno de Cristo.